Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz e paz. Que a alegria seja perene em seu viver. Hoje nosso tema aqui no canal é o coronelismo em Jaraguá. A história de Jaraguá, apesar de pouco reconhecida no âmbito da historiografia de Goiás, sempre esteve contextualizada com o desenvolvimento de Goiás. No entender da historiadora Romanchelli, a dinâmica das relações políticas, sociais, econômicas de Jaraguá sempre associou a história de Goiás. Desse modo, já no início do século XIX, Jaraguá tinha se formado e consolidado sob o prisma da economia mineradora e agropastoril. Na visão de Dulce Pedroso, Jaraguá chegou à condição de paróquia em 1830 e à categoria de vila em 1833. Na visão de Castro, Jaraguá alcançou a categoria de município em 1882. De um modo geral, a tradição jaraguense é formada sobre dois prismas. A primeira associa a matriz mineira e escravocrata, e a segunda sob o signo da agricultura e da pecuária, resultante da migração profunda que vai ocorrer no final do século XIX. Para Duarte, no século XIX, Jaraguá foi impactada por diversos movimentos sociais, políticos e um movimento intenso na questão da migração, fato que colocou sua população dentro daquilo que os sociólogos chamam de política do coronelismo, mostrando mais uma vez que a história de Jaraguá, ou a história política jaraguense, sempre interagiu com a política de Goiás e com a política brasileira. Segundo Campos, o coronelismo em Goiás promoveu um ambiente propício à formação de uma engrenagem política selada em três categorias gerais: o mandonismo, o clientelismo e o coronelismo. Assim, no íntimo do modelo se encontravam os coronéis sem fardas, grandes proprietários que detinham o poder econômico, político e militar dentro do município. Estes eram apoiados pela política estadual e federal, que garantia a execução da política denominada de política dos governadores, com o chamado voto de cabresto que ocorria no município. Portanto, recebia os coronéis carta branca para usar a força, a violência e a perseguição contra os opositores. Em Jaraguá, o coronelismo teve um terreno fértil, conforme Cristiane Eunice, teve uma engrenagem política associada à situação do mandonismo, do atraso social e da perseguição política. Com isso, a cidade se transformou num curral eleitoral do coronel. Os habitantes se tornaram sua propriedade e os votos eram direcionados e manipulados de acordo com os interesses do mandatário local. A história do coronelismo jaraguense tipifica o que foi a figura do coronel em sua total autonomia, caracterizado pelas figuras dos coronéis Castrinho, Tubertino, Elias da Fonseca e outros que impuseram sua força e seu poder por meio da riqueza, da violência, do medo e do chamado voto de cabresto. Assim, o período histórico instituiu em Jaraguá, no contexto cultural da memória jaraguense, o atraso político, o mandonismo local, a fraqueza social e o medo individual. Nesse contexto, Jaraguá se tornou um faroeste, regido pelo poder do coronel e pela força das armas. Era comum escutar um lema em Jaraguá: Justiça de Jaraguá, que associa Jaraguá ao barbarismo e ao atraso social imposto pelo poder das armas.
No entender de Eunice, o mandonismo do coronel em Jaraguá transformou a cidade num local isolado, atrasado e controlado, onde os limites do público e do privado não existiam, originando um ambiente caótico de controle social e muita perseguição política. Com isso, na lendária terra, como é conhecido Jaraguá, se estabeleceu duas possibilidades: os Freitas e os Castros. A política dos coronéis em Jaraguá se apresentou pela via autoritária, pelo uso da violência contra o opositor. A chamada familiocracia dos Freitas e dos Castros se manteve no poder por meio do conservadorismo, do mandonismo, do clientelismo e do patriarcalismo até o último quartel do século XX. O poder era reflexo da riqueza, da imposição e das armas. No entender de Silveira, Jaraguá, no período do coronelismo, era uma cidade como as outras do interior goiano, porém exagerava no controle político, no controle social e na visão do atraso. Assim, tudo o que ocorria no povoado se passava pela mão e pela vontade dos coronéis, seja Castrinho, seja Tubertino, seja Elias da Fonseca. Segundo Duarte, o coronel Castrinho era filho de Antônio de Castro Ribeiro e Josefa Gomes Pereira, sendo a mãe jaraguense e o pai mineiro. Após a morte do pai, em 1900, Diógenes de Castro Ribeiro se tornou o político e o mandatário da cidade. Ocupou o cenário político de forma quase absoluta entre 1910 e 1930 e disputou o poder em Jaraguá com os Freitas por mais de 60 anos. O grande opositor de Castrinho, no contexto da política dos coronéis em Jaraguá, foi Tubertino Ferreira Rios, descendente da família Ribeiro de Freitas, que ascendeu ao poder por volta de 1909, com a chamada Revolução Rubra. Nesse contexto, a família Freitas participou do controle político em Jaraguá em quase todo o século XX. Segundo Fonseca, no período em questão, tudo se passava pelo crivo do poder do coronel. Sua dimensão alcançava o contexto cultural, religioso, social e principalmente político e econômico. Era por meio do coronel, que buscava mandar, que buscava oprimir os trabalhadores, que tudo acontecia nesse contexto. De acordo com o depoimento de Militão, músico e funcionário público de Jaraguá, por aqui tudo era dividido sob o signo do mandonismo, da visão de atraso, tanto vinculada aos Freitas quanto aos Castros. Aqui tinha uma população dividida, segundo Militão, medrosa, e tudo era selado pelo atraso e quase nada de novo ocorria no povoado. Prova cabal dessa situação pode ser notada a partir do controle cultural imposto pelos dois coronéis. Nesse período, em Jaraguá, foi registrada a presença de duas bandas de música: a banda Santa Cecília, que era controlada e mantida pelos Freitas, e a banda Lira Jaraguense, que era mantida pelos Castros. Em épocas de festas, as duas se faziam presente e disputavam a preferência do público. Nesse contexto, contou o famoso pistonista Geraldo Amorim, que certa vez teve que correr 3 dias e 3 noites de Jaraguá, porque tocou uma música que o coronel opositor de Castrinho gostava. Para Eunice, o poder econômico e político dos coronéis se fazia maior do que a sociedade, caracterizando no município, como já afirmamos, o atraso, a pobreza, o medo e o culto ao conservadorismo. Assim, além da mística ideológica e política, a riqueza consolidada
nas propriedades rurais dos coronéis mostra o poder e o controle social sobre a sociedade e sobre os trabalhadores. Assim, a propriedade rural dos Freitas partia da ponte do Rio das Almas, indo para Goianésia, e chegava até a propriedade dos Teixeiras, no quilômetro 23 da GO 080. Já a propriedade do Castrinho ia da fazenda Boa Vista até o município atual de Rialma. Na história do coronelismo em Jaraguá também, como dito acima, aparece o coronel Elias da Fonseca, que sempre configurou entre o poder de Castrinho e o poder de Tubertino. Segundo informações, era conhecido como coronel da confusão, gostava de uma confusão. Após o golpe de 30 de Getúlio Vargas, devido à sua posição no contexto político da cidade, foi escolhido como interventor do município pelo então governador Pedro Ludovico Teixeira. Esse coronel foi responsável, ou seja, o coronel Elias da Fonseca foi responsável, enquanto prefeito, por implantar uma reforma urbana que destruiu parte do centro histórico de Jaraguá por volta de 1935. Com relação à política de Goiás, os coronéis de Jaraguá sempre mantiveram ligados ao que acontecia no estado. Por exemplo, Castrinho não ocupou cargo político em Jaraguá, mas era ligado aos Caiados e chegou a ser vice-governador em 1927, ocupando o cargo de governador por um certo período. Já o coronel Tubertino era ligado ao Bulhões, que era a oposição dos Caiados, e não chegou a ocupar cargos políticos no estado. Em Jaraguá foi chefe da coletoria. De acordo com a Cristiane Eunice, no contexto, ou seja, no interior da política dos coronéis em Jaraguá, não separava, no contexto geral, o que era público e o que era privado. E também não separava o que era polícia e o que era jagunço. As mortes, de um modo geral, eram violentas e sempre tinha um comando de um ou de outro coronel. O mandante toda a população sabia, menos a polícia e a imprensa, ou menos a polícia e a justiça. Sempre inventava um culpado. Nesse sentido, o culpado poderia ser o opositor, poderia ser o policial, poderia ser a imprensa ou os intelectuais, mas nunca era o coronel. No campo da violência, o judiciário sempre se deixava abater pelo poder do coronel, seja ele de família qual fosse. As rixas entre as famílias dos coronéis eram perenes, ou seja, sempre tinha alguma briga, alguma confusão entre Freitas e Castros, ou entre personagens de um lado ou de outro. Assim, os crimes eram bárbaros, cortavam as orelhas, o pescoço, arrancavam os olhos e nada tinha com a justiça. Sob o poder dos coronéis, Jaraguá se tornou uma cidade pobre, conservadora, atrasada, violenta e visivelmente isolada, apesar de uma geografia privilegiada. Documento comprova que, apesar de ter sofrido o impacto da política do governo federal desde o início do século XX, não conseguiu desenvolver sua infraestrutura e vai perder maior parte do seu território para um conjunto de cidades que nasceram do seu território. Desse modo, conforme Eunice, a política dos coronéis em Jaraguá caracterizou o local como um símbolo do atraso deliberado e de uma memória de repúdio ao progresso. Enfim, a política dos coronéis em Jaraguá, além de legar um processo de estagnação na infraestrutura, estabeleceu um contexto social selado numa memória com aspecto associado ao atraso social, como dito, ao mandonismo local e muito mais. Que tudo isso precisa de muita pesquisa, muito estudo, para que possamos
questionar a nossa história e perceber os frutos de uma memória. É isso aí, dê um joinha e vamos que vamos, pois a vida continua. A história é feita de homens e mulheres e você é importante nesse contexto da história.